Fala concurseiro, fala concurseira. Vamos para a nossa viagem aqui no túnel do tempo e vamos sair direto para o período bandeirantista, o período colonial aqui goiano, nosso período colonial goiano, tá? É um período muito importante, um período de muita coragem, tá certo? Assunto que já foi trabalhado aí em minisséries, novelas, tá certo? É algo extremamente interessante. O período colonial brasileiro vai de 1530 a 1822. Nesse período, tá, vale destacar que é um período pós-era do descobrimento, mas nós tivemos a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Os portugueses, diferente dos espanhóis, que acharam metais preciosos de cara, como foi no caso da Espanha, é, no caso do México, em Zacateca, e no Peru, certo? É, com, a, é, com a prata, né? O ouro no México e a prata no Peru, os portugueses não acharam metais preciosos. E aí começaram um período de extração de pau-brasil e depois começaram o ciclo da cana-de-açúcar. Porém, vale destacar que os metais preciosos que eram tão importantes naquele período não foram encontrados. Posteriormente, após o período bandeirantista, foram encontrados metais preciosos e um rumo ao interior do Brasil, rumo aos sertões, começaram a partir disso. Um período de grande aventura, um período de uh, busca, né, incessante por riquezas se iniciou nesse período, um período de desbravamento. Tá? E vamos falar sobre esse desbravamento, vamos ver como isso cai em prova, tá certo? Vamos dissecar esse assunto. Vamos lá, vamos para o nosso material. Então nós estamos aqui, ó, nosso assunto de entradas e bandeiras, tá? Que são tipos, tá certo? São tipos de iniciativas, né? De ir para o interior do nosso país, tá? Esse período bandeirantista, nós temos aqui algumas imagens interessantes, né? Imagens de bandeirantes, né? Imagens de contato entre bandeirantes e povos indígenas, né? Alguns momentos de ataques, né? Tanto por parte dos indígenas como o próprio ataque dos bandeirantes, né? E esse contato que levou aí ao processo de criação de mais, vamos dizer assim, insegurança entre a Espanha e Portugal. Foi necessário um tratado de Tordesilhas. Muita riqueza estava sendo envolvida nesse processo aqui, tá? E também de catequização, né? Os jesuítas estiveram presentes nesse processo também. Afinal de contas, os índios não deveriam ser escravizados, eles deveriam ser apresados e entregues à fé católica cristã. Beleza? Então aqui nós temos uma data para servir de referência, né? 1530 a 1822. E nós temos aqui dois conceitos diferentes. Um conceito de entradas e outro conceito de bandeiras. Você saberia me informar a diferença entre eles? Saberia me dizer qual seria a diferença entre entradas e bandeiras? Hoje você vai ficar sabendo. Hoje você vai ter um conhecimento vasto aí sobre a nossa geohistória e vai ver como que isso se relaciona com a geohistória de Goiás. Beleza? Vamos avançando? Vamos lá? Então, vamos começar a criar um modelo aí, um modelo de desbravamento, né? Esse modelo de desbravamento ele vai ter uma característica ligada ao metalismo, a busca por metais preciosos, tá? É, Sobretudo o ouro, né? Essa busca incessante por encontrar o ouro. E muitos, na época, muitas pessoas acreditavam que não haveria no Brasil essa possibilidade de metais preciosos, e outros achavam que sim, né? E ao achar metais preciosos, tudo muda, né? Tudo muda porque essa região deixa de ser simplesmente desbravada e passa a ser explorada por conta dos metais preciosos. Vamos lá, vamos para o nosso material. Bandeirantismo. O que seria o bandeirantismo? O bandeirantismo foi um conjunto de ações empreendidas pelos habitantes da capitania de São Vicente, tá? São Vicente, para quem não sabe, onde hoje é São Paulo, rumo ao interior. Os bandeirantes eram habitantes da vila de São Paulo de Piratininga,
capital de São Vicente, de onde partiam as expedições. Essa região era, desde o início da colonização, uma região pobre, afastada das relações mercantilistas que uniam metrópole e colônia, né? Então, o mercantilismo é outra característica dessa época, tá certo? Que uniam aí metrópole e colônia, tá? Então, o mercantilismo ele vai ser essa relação entre a colônia e a metrópole, onde a colônia ela pode vender livremente para ela pode vender apenas para a metrópole pode vender para quem ela quiser, né? Os habitantes da capitania de São Vicente foram os responsáveis pela exploração do interior do Brasil e contribuíam de forma decisiva para o crescimento territorial do Brasil. Então, quer dizer, aqui nós já temos uma relação. Então, quer dizer que o bandeirantismo, então, as bandeiras têm uma relação direta e decisiva com o crescimento territorial. Beleza? A primeira bandeira, que partindo de São Paulo, possivelmente chegou aos sertões de Goiás, possivelmente, no atual leste Tocantins, foi a bandeira de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau. Tá? Uma colocação aqui muito importante é o seguinte. Primeira coisa que você tem que ter em base, você que está me ouvindo, acorde aí, presta atenção no que eu estou falando. Nós sabemos que nós temos alguns bandeirantes importantes em Goiás, como o Bartolomeu Bueno da Silva e o Bartolomeu Bueno da Silva filho, né? O pai e o filho. E muitas pessoas falam, eles foram os primeiros bandeirantes a estarem aqui. Errado, tá? Fique atento a isso. Eles não foram os primeiros. Vários outros bandeirantes estiveram aqui. Não é possível precisar quem foram os primeiros. Nós temos alguns primeiros relatos, tá certo? De que poderiam ser o bandeirante A, o bandeirante B, mas a gente não consegue precisar. O que a gente consegue dizer é que graças a essas ações do Bartolomeu Bueno da Silva, pai, e o filho, graças às ações deles, é que esse território ele foi possível transitar de um período de desbravamento para um período de exploração. Mas não é possível precisar quem foram os primeiros, beleza? Fica atento nessa dica aí, tá? Então algumas pessoas falam, olha, talvez os primeiros a chegar foi Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau, tá? Mas não é possível precisar essa questão, tá? Eu trouxe essa informação para você ficar atento que eu não posso dizer quem foi o primeiro bandeirante, beleza? Vamos lá. A principal diferença entre as entradas e bandeiras é que a primeira, né, ou seja, ele está se referindo à questão da entrada, ele está se referindo à entrada, tinha um financiamento público. Então a entrada ela tem financiamento público e eram organizadas pelo governo. Geralmente procuravam respeitar os limites do Tratado de Tordesilhas e a maioria das expedições realizadas partiam da capital do Brasil na época, Salvador, na Bahia ou até mesmo de Pernambuco. Tá? Então aqui ele já fala com o que é uma entrada, né? Uma entrada, uma expedição pública, tá? Ligada ao governo, respeitava o Tratado de Tordesilhas, normalmente partia da capital na época. Já as bandeiras eram expedições particulares e não respeitavam os limites de Tordesilhas. Geralmente começava a partir da vila de São Paulo de Piratininga, na capital de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Mas ambas tinham objetivos semelhantes. As entradas se preocupavam mais com a prospecção do território, né? Mais com questão de tratados, né? Mais com questão de tratados do que metais preciosos. Já as bandeiras, além disso, dedicavam-se também ao apresamento de índios, né? Apresamentos, não escravização, né? Apresar, né? Apresamento para escravização, esse termo aqui, ó, apresar. Já as bandeiras, além de dedicavam-se também ao apresamento de índios para escravização. Só um detalhe aqui é que é o seguinte, os índios eles deveriam ter suas almas salvas, eles não deveriam ser escravizados, mas nesse primeiro momento, no período bandeirantista, muitas das vezes os índios eram pegos, trocavam seu serviço por algum tipo de benefício, ou até mesmo eram obrigados a fazer determinadas coisas. Por isso que existe uma certa discussão que no período bandeirantista, os índios tinham algumas funções de escravo ou não, tá certo? Mas tome cuidado
tá? O jeito que vai se montar, como que vai se falar, porque esse é um período muito curto. Aí para frente a gente já vai começar o período de exploração, tendo essa política de que os índios deveriam ser salvos, tá certo? Principalmente na política aí da Igreja Católica, ok? Que também lucrava nesse período com seus, vamos dizer assim, com seus dízimos e tal, e a sua riqueza. Basta a gente ver as igrejas nesse período, tanto em Minas quanto em Goiás, igrejas luxuosas, né, com muitos adornos de ouro, beleza? E as semelhanças? Qual que é a semelhança entre entradas e bandeiras, né? Lembrando que entrada é um departamento, bandeira é outro, né? As duas eram expedições que iam para o interior do país em busca de fazer um reconhecimento do território. Ou seja, eles eram quase que batedores, né? E na tentativa de encontrar metais e pedras preciosas. E essa ligação com o tal do metalismo, ok? E aí a gente chega a um quadro, né? Aqui para facilitar a vida de vocês, eu fiz um quadro, tá, com diferenças entre entradas e bandeiras. Quais seriam essas diferenças? Vamos lá. Pelo quadro a gente consegue matar facilmente. As entradas, olha aqui, ó. As entradas, elas eram organizadas pelo governo. Ela era organizada pelo governo, então ela era pública. Enquanto as bandeiras eram de iniciativa privada. Show de bola? Uma era pública e a outra era privada. Enquanto nas entradas não visava o lucro imediato, a bandeira visava um lucro imediato, com certeza, muito lucro, né? Enquanto nas entradas partiam das capitanias da Bahia e de Pernambuco, lembrando que a Bahia na época era a capital da colônia, né? As bandeiras partiam da capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Vamos colocando aqui A, B, C, né? D, prospecção e apresamento de índios, né? As bandeiras tinham essa ideia de apresar índios para ajudar até mesmo nessa exploração. Os índios falavam a língua dos outros índios, os bandeirantes falavam a língua dos indígenas também, tá? Enquanto as entradas tinham apenas a ideia de prospecção do território. E não respeitava os limites de Tordesilhas. Os limites de Tordesilhas seria aquele tratado que definiu o que seria terra de Portugal, o que seria terra da Espanha. E era necessário as coroas verificarem se esse tratado estava sendo cumprido, né? As entradas, logicamente, se preocupavam com isso. As bandeiras não, elas queriam loucamente aí metais preciosos. Então, nós já temos de cara uma diferenciação clássica entre o que é entrada e o que seria bandeira, tá? E é muito importante a gente saber diferenciar essa questão. Show de bola? E agora nós vamos falar das bandeiras, né? Algumas bandeiras extremamente importantes aí para a nossa bandeiras importantes para a nossa história de Goiás, né? Já dando essa cara aí diretamente na história do nosso estado, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre elas. Primeira bandeira, vou falar da bandeira do Anhanguera Pai, tá? A bandeira do Anhanguera Pai aconteceu aqui, ó, em 1682. Em 1682, o Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera Pai, esteve em território sul-goiano, né? Lembrando que nessa época Goiás e Tocantins é o mesmo território, por isso sul-goiano, onde encontrou vestígios de ouro na região do Rio Vermelho. Então ele chega às margens do Rio Vermelho, aos pés da chamada Serra Dourada, onde hoje está situada a cidade de Goiás, tá? Onde hoje está a cidade de Goiás. A região era habitada por índios da etnia Goia ou da etnia Goiáses. Então esse Bartolomeu chega nessa região, né, através de uma bandeira. A gente sabe que é uma expedição particular, né, com todas aquelas características que a gente acabou de ver, né? E na ocasião, o experiente bandeirante, percebendo que os índios estavam usando adornos de ouro, né? Adornos são pequenos detalhes ou peças
como brincos, tá? Pulseiras, que possuíam pequenos pedaços de ouro, teria ateado fogo, uma bateia cheia de aguardente para forçar os índios a lhe mostrar onde ele havia encontrado os metais preciosos. Olha só. Então, o Bartolomeu Bueno da Silva, tá certo? Ele, em 1682, ele faz uma bandeira, chega às margens do Rio Vermelho, e chegando lá nas margens do Rio Vermelho, ele encontra índios da etnia Goia ou da etnia Goiáses. E esses índios usavam adornos de ouro, que seria o quê? Uma pulseira, um brinco, um bracelete, ok? Isso é um sinal claro que ali, né, tinham fortes indícios de que teria bastante ouro, não é verdade? E aí nós temos uma história até mesmo folclórica, né, onde ele teria pegado uma bateia, né, ou uma bacia de metal, né, teria colocado cachaça, né, ao aguardente e ateado fogo. Logicamente, os índios achavam que ele estava ateando fogo na água. Aquilo seria uma espécie de uma magia. Com medo de terem seus rios incendiados, os índios da etnia Goia, da etnia Goiás, gritaram Ayanguera, Ayanguera, que na língua tupi significa diabo velho ou diabo vermelho. E aí nós temos o nome Ayanguera, né? Está presente aí na nossa Avenida Ayanguera, beleza? Onde foi batizado, né? Na nossa Avenida Ayanguera. Apesar de que a estátua ali na Avenida Ayanguera vai se referir ao filho, né? E não ao pai. Mas nós vamos ver aí a bandeira de um e a bandeira do outro, tá? Nessa ocasião, dessa primeira bandeira, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, ele tinha apenas 14 anos e ele estava junto com o pai, né? Bem bacana. Inclusive, nós vamos ver aqui nos próximos slides, que nós vamos passar aqui mesmo nessa aula, que o símbolo do estado de Goiás, que vai representar justamente isso. Vai representar ali embaixo, tem tipo uma espécie de uma labareda. A labareda seria o fogo que o Bartolomeu Bueno da Silva acabou jogando na água, beleza? Vamos lá? Diante da cena inusitada e com medo de terem seus rios incendiados, os índios teriam começado a gritar Ayanguera, Ayanguera, que no idioma tupi significa diabo velho, dando origem ao apelido do bandeirante. Na ocasião, ele estava acompanhado de seu filho, né, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que tinha apenas 14 anos na época. E além de possuir o seu nome, também herdaria mais tarde seu apelido. Ayanguera pai voltou a São Paulo com o plano de formar uma nova bandeira e retornar à região onde tinha encontrado vestígios de ouro para melhor investigá-la, mas acabou morrendo antes de conseguir seu intento. Então veja bem, o Bartolomeu Bueno da Silva, o Ayanguera pai, né, ele teria encontrado vestígios de que naquela região poderia realmente ter ouro, mas ele tinha a intenção de voltar com uma expedição maior e tal, mas ele acabou morrendo antes mesmo de conseguir esse intento, onde ele acabou fazendo seu filho prometer, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que retornaria a essa região e faria uma nova bandeira, tá? E aí nós vamos ter uma segunda bandeira. Tivemos a bandeira do pai e agora vamos ter a bandeira do filho. Show de bola? Vamos lá? Bandeira do Ayanguera Filho. Então nós temos aqui uma segunda bandeira, ó, segunda bandeira, né? Então mais uma vez, né, uma expedição particular, né? Essa expedição particular que está aqui a imagem do bandeirante, né? Essa expedição particular, né? E aqui, como eu falei, olha só atrás, ó, o logo do estado de Goiás. Olha a chama aqui, ó. Olha aqui a chama aqui do estado de Goiás. Olha que interessante essa chama, ó. E nessa chama é justamente o fogo que o Bartolomeu Bueno da Silva teria ateado, né? Então ela está aqui no logo do estado, né? O logo do estado. Aqui nessa imagem aqui, ó, essa imagem aqui em cima, você consegue ver, tá? Essa imagem aqui você consegue ver claramente uma relação dos índios e do Bartolomeu, né? Nessa situação aí folclórica aí de ter jogado
fogo na cachaça, né? E ter feito essa imagem, né, na mente dos índios, que seria quase uma feitiçaria, uma magia, né? A partir da morte do pai, Anguera Filho assumiu consigo a mesma promessa de um dia voltar às terras Goiás, e que só aconteceu em 1722, já com 54 anos. Ok? Beleza? Então, importante você perceber o que está acontecendo na bandeira de um e na bandeira do outro. Show de bola? Vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, vamos para a bandeira do Anhanguera Filho, né? A do pai, só mais uma vez fazendo referência aqui, aconteceu em 1682, tá? A do filho vai acontecer em 1722. Show de bola? É costume dizer que o descobridor de Goiás foi o Anhanguera Filho. Isso não significa que ele foi o primeiro a vir a Goiás, o estado de Tocantins, mas sim que ele foi o primeiro a chegar na região com a intenção de se fixar, tá? Essa ligação de intenção de fixar dá essa ideia, tá certo, de exploração, tá? Então foi o primeiro com essa intenção de exploração, o mérito deles, né? Sabe-se que pelo menos 14 bandeiras estiveram por lá antes dele, né? Isso se deu dentro de um conjunto do descobrimento do ouro no Brasil. Anhanguera Filho partiu de São Paulo com 500 homens, imagine isso, 500 homens, 39 cavalos, 152 armas e 2 religiosos. A bandeira durou 3 anos, 2 meses, 8 dias. A bandeira enfrentou muitas dificuldades, fome, confrontos com índios, desentendimento entre os companheiros, doenças e mortes. Agora vocês imaginam, né, que hoje em dia 500 homens já é muita coisa. Agora você imagina para aquela época. É uma grande bandeira, né, uma grande expedição particular, com 500 homens, 152 armas, 2 religiosos, né, que vão vir para esse território com a finalidade de tentar localizar ouro, né, fazer essa segunda bandeira, que era a vontade do pai de Anhanguera, Anhanguera Filho, que inclusive a imagem do bandeirante está aí na nossa Avenida Anhanguera. Beleza? Vamos lá? E tá aí a imagem, olha aí que bacana. A imagem do Anhanguera Filho aí na Avenida Anhanguera, né? Mas Anhanguera Filho era um homem insistente, afirmava que preferia morrer ali a voltar a São Paulo sem o ouro que procurava. Quando finalmente chegou à terra dos Goiáses, estava acompanhado de apenas 80 homens. Então você imagina quantos que não ficaram pelo caminho, né? A maioria havia morrido, desertado nas bandeiras ou lançado roça e ficado para trás à espera de um resgate, acreditariam vir de São Paulo, né? Então tá aqui a imagem do bandeirante, né? Muitas pessoas, inclusive, né? Muitas pessoas, inclusive, tinham a opinião que deveriam retirar a imagem do bandeirante da Avenida Anhanguera, né? Olha que absurdo, né, pessoal? É uma imagem tão bonita, né, como essa aqui, que descreve justamente essa ideia da coragem, né? Ele ter conseguido desbravar e tal, tudo mais. Ao lado, ele está aqui com a bateia, né? Com a bateia, né? Com o mosquete, é isso? Para se defender e tudo mais, né? A espada, né? Mostrando essa parte guerreira, né? Aventureira, né? Da época do bandeirantismo, não é isso? Bem bacana, que tem muita ligação aí com a identidade de Goiás, ok? Então é importante você ver que o pai teve esse primeiro contato com os índios e tudo mais, mas foi o filho que conseguiu chegar lá e, vamos dizer assim, fazer uma grande expedição em busca de algum resultado, né? A insistência foi recompensada. Ricas minas foram encontradas. Então as minas foram encontradas por Anhanguera Filho, que retornou a São Paulo levando 15 quilos de ouro para provar a descoberta. Tá? Em 21/10/1725, Anhanguera Filho volta a São Paulo e anuncia o achado das preciosas minas do Rio Vermelho. Olha que bacana, hein? A terra dos índios
Goiás. E aí, não preciso nem falar para vocês que está aqui a inspiração para esse estado, né, do nome futuramente em relação aos índios da etnia, da etnia, beleza? Ah, então, uma vez achando ouro, né, eu preciso lembrar, né, que Goiás, né, até então ah, era até então era uma terra, um sertão bravo, e se achando ouro, essa região precisava ser explorada. Explorada por quem? Por São Vicente, onde hoje é São Paulo. Então aqui vira um braço de São Paulo, inicia o povoamento como um braço de São Paulo. E nesse povoamento, iniciando como braço de São Paulo, vai se essa região aqui vai se iniciar como um arraial, chamado Arraial de Santa Ana. Em breve, novos arraiais vão se formando, e esses arraiais vão criando forma, vão se tornando uma vila, e depois vão se tornar, mais para frente, uma capitania independente, tá? Tendo como seu primeiro governador Dom Marcos de Noronha, conhecido aí como o Conde de Arcos, né? Inclusive seu palácio está lá na cidade de Goiás, o Palácio do Conde de Arcos. Beleza? Vamos lá? Em 1726, Dom Rodrigo César de Menezes, governador da capitania de São Vicente, manda Anhanguera Filho de volta a Goiás, com o título de superintendente das Minas. Então, o primeiro superintendente é o próprio Anhanguera Filho, para iniciar o povoamento quando foi fundado o Arraial de Santana, o Arraial de Santa Ana, tá? É o primeiro arraial. É o primeiro arraial, tá? Logo depois surgiram novas povoações do entorno, como o Arraial de Anta, o Arraial de Ferreiro, o Arraial de Ouro Fino, né? Aqui está uma imagem, né? Uma imagem da época, uma imagem rústica, né? Da época. Beleza? E aqui nós temos um organograma, né? Esse organograma mostra, tá? Como que era, como que funcionava aí a organização, tá? Como que funcionava a organização de uma unidade mineradora, né? Nós tínhamos aí o tal superintendente das minas, aqui era uma espécie de um chefe executivo, tá? Executivo. E nós tínhamos o superintendente das minas, tá? Um superintendente das minas de segundo grau. Nós tínhamos um capitão-mor ou guarda-mor, e nós tínhamos um provedor-mor. O guarda-mor responsável pela defesa, o provedor-mor pelas finanças, tá? E esse superintendente das minas de segundo grau também era conhecido como ouvidor-mor, ligado aí à justiça, tá? Em 1739, o Arraial de Santa Ana foi elevado à condição de Vila Boa, tá? Vila Boa de Goiás, que muitos batizam a cidade de Goiás como Vila Boa, ou chamam as pessoas de lá como Vila Boenses, tá? Graças a essa questão aqui. Beleza? Então, nós vamos vendo como vai criando forma essa nossa unidade, tá? Como vai criando forma a nossa unidade, e ao mesmo tempo, como essa região vai sendo povoada. À medida que vai se achando ouro, o ouro vai chamando a população. Por quê? Porque naturalmente é necessário, as pessoas vão atrás do ouro para tentar conseguir enriquecer. É necessário alguém que conheça de picareta, alguém que conheça de equipamentos, cavalos, tá certo? Animais, alimentação. Vai ter um bar, vai ter um prostíbulo, vai ter uma igreja, vai ter uma administração, uma casa de fundição para recolher os impostos, e assim as cidades vão se formando graças a essa questão, tá? Então o ouro, ele vai ser responsável pelo início de Goiás, o ouro vai ser responsável por esse, vamos dizer assim, boom demográfico que Goiás vai ter em relação ao ouro. Muitas pessoas vão tentar se aventurar aqui nessa região e tentar enriquecer, e graças a isso uma multidão de pessoas vão vir de forma irregular, heterogênea, tá? Não vão ficar necessariamente bem distribuídas, elas vão aonde tem ouro. Aonde se descobre ouro é dividido em lavras, em datas, tá certo? E lá as pessoas vão
vão encostando, tentando aí se aventurar e conseguir alguma coisa a mais, tá certo? Tentando um novo enriquecimento. Interessante ver essa ida para o sertão, para o interior do Brasil, por conta do ouro, porque a economia até então só estava ali na costa, né? Como diria o historiador Boris Fausto, né? É, o português caminhava como caranguejo, né? Só na costa brasileira. Então, a partir disso, ele começou a se entronizar por conta do metal precioso, ok?